A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que Deus venha abençoar a sua família aí, dependendo do horário que você nos assiste. Eu louvo a Jesus pela sua audiência, que você possa compartilhar com alguém, para que também possa ser abençoado com essa palavra, com essa conversa, com esse podcast que nós iremos gravar hoje. Quero agradecer também a TV A Sua Voz, o Giba, a Samara, por nos proporcionar essa oportunidade de poder divulgar, né, pregar o Evangelho do Reino e também ter os nossos testemunhos compartilhados com vocês, para que vocês sejam edificados. Esse é o intuito. Amém? Hoje tem um convidado maravilhoso, especial, um amigo, pastor maravilhoso, que eu amo muito, pastor César. Se apresenta aí, mano. Deus. Fica à Olá, vontade. pessoal, tudo bem? E aí, Raul, tudo certo? Tudo jóia, cara. Um prazer estar aqui contigo, né? Poder Glória a sentar, Deus. conversar de novo. Quanto tempo, né? É, Viemos difícil aqui. ultimamente. Mas, glória a Deus, Aleluia. feliz de estar aqui com você e Aleluia. poder conversar sobre o que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. As nossas. E através das nossas vidas também, né? Através desse meio aqui também. É uma alegria estar aqui. Glória a Deus, pastor. Que lindo. Amém. Pastorzão, todo o programa nós lemos um texto para fundamentar a conversa. Geralmente eu peço para o convidado, né? Um texto que ele gosta, né? Às vezes é na hora, assim. Como Só às hoje, vezes, né? De vez em quando. Que acontece. a fé vem pelo ouvido, sabe Sim. disso? E o nosso programa chama Fé em Ação, né? E eu Claro. gosto de fundamentar, cara, para que aqueles que estão nos assistindo tenham uma consciência de que a nossa conversa vai se fundamentar, vai se basear, vai sair desse denominador comum, desse princípio que é a palavra de Deus, né? Claro. Estamos aqui para que o nome de Jesus seja conhecido através das nossas vidas, cara. Glória a E Deus. tu disses Salmo 139, né? Agora tu falou do nome do programa, eu lembrei de outro texto, mas vai o Não, Salmo umas 10? Não, o Qual Tiago, que é? né? Tiago? O Tiago fala aquela, Fé aquele sem contraste de fé sem Aham, obras, né? Tiago E aí, 2. Isso, ele fala que as obras aperfeiçoaram a fé. Aleluia. Então eu sempre falo que é um círculo vicioso, sabe? É um ciclo de retroalimentação, né? Você tem uma fé numa medida específica, a gente sabe que tem medidas distintas de fé, Sim. e à medida que você exercita a fé que você tem com obras, essas obras aperfeiçoam a sua fé para que tenham obras maiores, de fé maior, para obras maiores, Por isso vai exercício seguindo. constante de Hebreus 6. Perfeitamente, por isso que fé em ação, né? Aleluia. A fé em ação vai sendo aperfeiçoada, né? Glória a Deus. Sim. Que lindo. Cara, vamos... Você até falou daquele stories lá, né? Sim. O que te perguntaram no stories? Perguntaram quando e como foi quando eu fui chamado para ser pastor. Pausa essa aí, tu vai responder essa aí também. Tá ok, tá bom. Vamos ler o texto, mas aí quando e como você conheceu Jesus? Vamos começar Ok. lá, né? Começar do início. Você sempre fala que todo mundo parte do mesmo princípio, né? Como? Todo mundo parte do mesmo lugar, do Todo mesmo mundo começa princípio. nos lugares, exatamente. Então, vamos Exatamente. da onde que nós começamos. Amém. Mas vamos ler o texto, Salmo 139, versículo 10 e 11 e 12? Quais Eu versículos? acho que pode começar do versículo 7 Amém. até o... É grande, né? Ó, lá vem o pastor César. Então leia você. Fique à Salmo vontade. 139, a partir do 7, né? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ó, Glória a Deus. que lindo. Completo. Né? Nasceu daí, da eternidade. Efésios 1:4. Exatamente. Então conta pra nós, quando você conheceu Jesus, Bom, como foi? Eu sei que tem uma relação parental e familiar disso, né? Sim, sim. Como nós já conversamos, mas para o pessoal também que não conhece a história, né? Eu, como nós usualmente dizemos assim, em berço evangélico, né? Fico imaginando o cara comprar um berço lá para criança. Eu quero ver os berços evangélicos, né? Mas, tirando a brincadeira, né? Eu cresci num lar cristão e especialmente envolvido com a obra missionária, né? Eu não tenho uma lembrança sequer do meu pai
que não envolva eles estarem relacionando-se com a obra missionária, né? Eu sempre comento, tem um período no meu pai trabalhou de gari, por exemplo, e o dia inteiro correndo atrás do caminhão, aí chegava em casa cansado, tomava um banho, pegava a bicicleta e fazia, sei lá, 15 quilômetros para ir, mais 15 para voltar, para no interior fazer culto para um casal, por exemplo, né? Lá em Coronel Freitas. E hoje, em diversos lugares desses que ele abriu ponto de culto, hoje tem uma igreja construída, uma igreja espiritualmente saudável, com pastores. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Mas como nós sabemos, e você até comentou, eu sempre digo que todos nascemos no mesmo lugar, né? Isso há anos atrás o Senhor me trouxe uma metáfora que é até bem simples, assim, né? Da tartaruga marinha, enquanto eu olhava uma nota de R$2, né? A tartaruga marinha cresce, se desenvolve, viaja oceanos, né? Profundezas, vê coisas que talvez nós nunca veremos, né? E tomando esse paralelo do oceano do Espírito, desse mar tão abundante e tão fundo que a gente não consegue sondar ao certo, por mais que a gente vá mergulhando no Senhor, não importa o quão longe a tartaruga marinha vá, ela sempre vai desovar na praia, né? Então, ela sempre vai voltar para a praia para pôr os seus ovos. Então, não importa o quão longe o meu pai tenha ido, por exemplo, o meu familiar tenha ido no Senhor, eu vou nascer na praia. Eu vou nascer afastado do Senhor, porque todos pecaram, Romanos 3 já diz. Então, filho de crente não é crentinho. Não é? Ele pode ser um evangélico na sua denominação, mas precisa ter um encontro com o Senhor, né? E esse meu encontro, embora crescendo na igreja, tendo algumas experiências com o Senhor, lembro-me, por exemplo, da primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, não sei se eu te contei essa, mas Talvez eu tinha... eu tenha ouvido já. Eu tinha, acho que em torno de 8 anos de idade, 7. E nós estávamos no sofá de casa, meu pai lendo a Bíblia para mim, e eu comecei a chorar, assim, copiosamente, sem entender o que estava acontecendo. E perguntei para meu pai, ele me perguntou o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa? Não, não tem nada, eu não sei o que eu estou sentindo, só estou sentindo um negócio aqui que me faz chorar. Aí meu pai disse, olha, esse é o Espírito Santo. Então foi minha primeira experiência. Que lindo. Mas fui ter um encontro pessoal com o Senhor, aquilo que nós dizemos que cada um precisa ter, esse encontro pessoal com o Senhor, ali entre 2014 e 2015, né? Que aí vem a calhar também, no mesmo momento do processo todo da banda, né? Que veio a se tornar a igreja. Então eu creio que ali foi o meio que o Senhor utilizou para nos conduzir e nos atrair a Ele, incluindo a minha pessoa, e eu louvo a Deus por isso. Então foi a partir daí. E como nós brincávamos desde então, é um processo de conhecer o Senhor diariamente, e também de se converter diariamente, né? De manter o volante em direção ao Senhor, ou nas mãos do Senhor, no caso. Uau, cara. Que lindo, mano. E Jesus te chamou pro pastoreio, né? Semelhantemente ao... Isso também é interessante, porque aí a pergunta que me fizeram, você falou para responder, eu até brinquei, por isso que eu li esse texto aqui para iniciar. Quando você foi chamado para ser pastor? Se nós olharmos, então, até comentei na resposta, tirar o zoom ao máximo e sair de olhar para a nossa percepção cronológica das coisas e olhar para uma visão mais eterna, né? A visão do Senhor, eu diria que foi aqui, foi na eternidade, né? Tu me criaste no íntimo do meu ser. Né? Eu fui entretecido, você conhece a analogia aqui, é como uma mulher que está tricotando, né? Então, o Senhor, quando a mulher, eu lembro da minha avó, quando a minha avó está tricotando para mim, é aquele embaralhado de fios e movimentos que eu não entendo, mas na cabeça da minha avó já está pronto o tapete, já está pronta a peça. Então, quando o Senhor nos cria, evidentemente, Ele não nos cria e depois pensa o que eu vou fazer com essa pessoa. Já tem um propósito, que é como nós lemos. Então, na eternidade eu fui chamado para ser pastor, mas que eu fui entender isso, aí vem um outro ponto. A primeira vez que eu tive uma palavra clara do Senhor a respeito disso foi com 10 anos de idade. Antigamente na Assembleia o pessoal fazia muito trabalho evangelístico com tendas, e veio uma tenda em Águas Frias, onde nós morávamos. E no último dia dos cultos evangelísticos, eu estava típico assembleianinho, né? Terninho completo, 10 anos de idade, tinha todo completo, né? E o pastor me chamou para frente, chamou meu pai, e ali eu lembro que eu comecei a tremer, não entendi o que estava acontecendo, tremer e chorar. E o pastor, ele falou que o cajado que estava na mão do meu pai, ele estava pondo na minha mão também. Evidentemente que eu não entendia a linguagem e o que a mensagem queria dizer no momento, só sei que eu tive a convicção que era Deus falando comigo por aquilo que queimava dentro de mim, e depois eu fui entender que esse cajado simbolizava o ministério pastoral, né? Uau, com 10 anos de idade foi a primeira vez que eu tive uma palavra clara a respeito disso. Recebeu com 10 anos. E quantos anos demorou para isso acontecer? Demoraram-se... Um grande dia.
eu tinha 15 anos. Foi com 25 anos que eu fui ordenado a pastor. Então foram 15 anos desde a palavra ao cumprimento dela. Bom. E muitas tentativas de conduzir minha própria vida. Até o momento que eu desisti de conduzir. E como diz o Senhor Jesus, aquele que perder a sua vida por minha causa encontrará. Então quando eu desisti de encontrar, eu achei, né, no Senhor Jesus. Que lindo, mano. Cara, pra mim também. Pra mim foram 10 anos. Não foram 15, foram 10. 10, um pouco mais rápido. Recebi em São Miguel. Lá na igreja do Pastor Ivo, lá. Sério? Nem sei onde que tá o Ivo. O Ivo aposentou. Jubilou, né? Jubilou. Uhum. Fui lá, cara. Tava conhecendo Jesus também. Que legal, conhecendo Jesus e recebi algo lá. E aí depois veio outras palavras, né? E isso aconteceu depois. Na verdade, assim, eu diga 15 anos que desceu o óleo, né? Então, pra mim foram 7 anos, digamos assim, que veio a ordenação, né? Mas, cara, eu estou vivendo a experiência mesmo, porque uma coisa é você ter o título, né? Sim, outra coisa é a prática, né? A prática. E, claro, a gente vive a prática, porque na comunidade que nós hoje servimos, né, a Redime, a gente vive a prática do pastoreio. Na verdade, a igreja é uma igreja pastoral, profética, apostólica, né? Sim. E todos os irmãos que são maduros, eles vivem a vida pastoral hoje cuidando de discípulos, né? Sim, na sua medida. Na sua medida, né? Mas hoje o que nós estamos vivendo, né? E, inclusive, vamos falar disso um pouco. Né? Sim. Então, você falou de São Miguel do Oeste, né? Como acho que você falou na introdução. Do Pastor Ivo, né? Agora já nem lembro lá que eu recebi. Se foi comentar a introdução ou não, né? Mas não, hoje tu está servindo lá, né? Já estou lá, né? Conta como é que está sendo isso aí. Está sendo uma benção. Inclusive, São Miguel do Oeste foi a primeira igreja onde eu preguei num culto de domingo, onde eu preguei um culto que não era para jovens, né? Porque nesse processo todo, até eu ir me rendendo ao propósito do Senhor, por assim dizer. A gente sabe, você não começou o seu ministério quando veio pastorear de forma titular a igreja aqui em Pinhalzinho. Sim. Não é que nós falamos, a fé em ação, as medidas de fé, e vamos nos desenvolvendo nisso, né? E no meu caso eu comecei na faculdade, então o meu ministério começou na faculdade. No Pocket. Isso, no Dunamis Pockets, nos cultos lá no Chapecó. E então nesse período ali eu comecei a receber alguns convites de ministrar, mas em cultos de jovens, né? E a primeira vez que eu preguei num culto que não era de jovens, era um culto domingo à noite, foi na Assembleia de Deus de São Miguel do Oeste com o pastor Ivo. Assim, do nada, aos nossos olhos, ele ligou pro meu pai até, porque não tinha meu número, me convidando para pregar lá, né? E eu não fazia a menor ideia. 2014. 2015. E eu não fazia a menor ideia de que um dia eu estaria morando lá, pastoreando uma igreja lá. Mas o Senhor já sabia, como nós lemos, né? Todas as vezes que eu tentei me esconder, como nós falamos, que eu tentei conduzir a minha vida, eu acho maravilhoso aqui no versículo 11 e 12, onde ele fala que mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Wow. As trevas por natureza são escuras, né? Mas para o Senhor nem as trevas são escuras, e nesse lugar ele nos viu, nos trouxe. Enfim, e hoje estamos lá em São Miguel do Oeste, né? A igreja nasceu como comunidade em maio, e eu estou morando lá, agora já vai para 2 meses e meio, creio eu, fixamente em São Miguel do Oeste, nessa missão. Missão apostólica. Exatamente. Evangelística, profética, pastoral, que é um emaranhado, né? Então, é exatamente esse ponto que eu acho que nós nos encontramos hoje, daí agora já vamos conversar aqui e trocar experiência. Vamos cancelar o café, então. Pode vir, se tiver café, a gente vai tomando café aqui. Mas, assim, a palavra diz que existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de operação, mas Deus é o mesmo. Então, para cada ministério, existem diferentes formas de atuação. E, especificamente como pastor, ou pastores, eu vejo também que existem formas de atuação e ênfases de atuação distintas, né? Então, se você observar hoje a nossa vida de igreja na Redime, você vai ter o pastor Jonas, o pastor Misael, o pastor Raul, o pastor César, enfim. Sim. Você vai perceber claramente tônicas, ênfases de atuação diferentes, né? E isso também foi uma luta minha de aceitar isso, né? Mas pegando os 5 ministérios,
né? Eu vejo que as tônicas se desenvolvem nisso, né? O pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista. Eu vejo que desde sempre, naturalmente, nada forçado, naturalmente eu fui me direcionando mais, o Senhor foi me direcionando para essa área do ensino, né? Tanto que a minha atuação em Maravilha hoje ainda é a teologia, que inclusive mais tarde nos vemos na aula, né? Lá em Maravilha. E durante o tempo que eu fiquei aqui com o pastor auxiliar em Maravilha, mesmo com a unção, mesmo com o título, mesmo com a atuação ministerial, porque nós estávamos atuando ministerialmente, tanto eu quanto você, eu vejo que eu foquei em uma área, né? Que é essa a minha ênfase de atuação. Então, discipulados, escola teológica, culto de ensino, desenvolver material para a escola teológica, os discipulados, assim por diante. E agora, nesse período que é exatamente esse que eu vejo, um tempo apostólico que a gente está vivendo, a gente precisa passar por todas as áreas, né? Então, um dos pontos para mim agora está sendo esse momento de voltar a lugares que eu deixei de frequentar com mais ênfase, né? Um deles, por exemplo, a parte evangelística, que é uma ênfase de outros pastores na igreja. Sim, na nossa comunidade. Né? Então, justamente um dos desafios é esse, né? É você passar por todos eles. Até tem uma analogia que se faz quando se fala em dons e ministérios, né? A Cícero Wesley estava nessa aula de dons e ministérios, aí vai lembrar. Devia estar em Pinhalzinho aqui na gravação do podcast, né? Mas talvez não seja a melhor interpretação possível, porque não está na Bíblia isso, mas figurativamente, para memorizar, é interessante, né? Onde fala dos 5 ministérios, diz que o dedo mindinho é o mestre, que vai nas coisas mais delicadas e mínimas, assim, os buraquinhos menores. O dedo anelar seria o pastor, que é aquele que tem uma ligação direta com o coração, essa aproximação com o coração e da aliança com o Senhor. O dedo do meio, que eu não lembro o nome do dedo do meio agora, meu Deus, se alguém me lembrar, me ajuda aí. O dedo médio, obrigado. O dedo médio, ele seria o evangelista, aquele que vai à frente, né? O dedo indicador seria o profeta, aquele que aponta a direção. E aí vem o apóstolo, que seria o polegar, que tocaria em todos eles, entendeu? É o dedo que toca em todos eles. Então, é o momento de agir como evangelista, agir como profeta, agir como mestre, agir como pastor. E é bem desafiador, né? Como se deve esperar que seja. Muito. Não sei se para você está assim também. Não, tá louco. eu já tive a minha pegada na comunidade local, sempre foi mais evangelística, né? Sim. Então, o trabalho, e o apostólico, como você disse, né? Ele toca em todas, né? E o evangelístico, ele sempre teve mais facilidade de chegar, de ser extrovertido, de ir nos lugares, né? Então, a minha vinda aqui em Pinhalzinho está sendo maravilhoso, cara. Está sendo incrível, assim, desafiador também, mas incrível. Principalmente, assim, digamos, né, da dificuldade, né? Enfim, né? Da dificuldade é fazer a gestão em si, né? De entender isso também, né? Poxa, né? Agora eu estou numa família aqui, recebi algo, né? O que eu entendo fazer essa gestão, né? Sim. Mas realmente, cara, é muito desafiador, mano. E você conseguir atuar em todas as áreas, né? No profético, direcionando a família, direcionando alguém, direcionando a comunidade, apontando para onde nós estamos indo, né? E aí eu que já tenho essa chama, né, evangelística, a gente já quer apontar todo mundo para o evangelista. Todo mundo para a rua, né? Sim. Vamos todo mundo para a rua, mas não ter essa sensibilidade de falar, não, cara, a gente tem que ficar aqui orando, tem que ficar aqui, tem que permanecer nesse lugar. Igual terça, agora nós tivemos um tempo de oração. E Jesus nos direcionando para esse lugar, né? De comunhão com Ele, né? Sim, começa por aí, né? Dessa busca, entende? Então, isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso, mas, assim, desafio é isso, né? Como eu te falei, né? Agora, na prática, está sendo diferente, sim, porque antes nós tínhamos nosso pastor, né, titular, que fazia essa gestão, né? Exatamente. E direcionava a gente aonde ele via que nós estávamos apontando, né? Estávamos dispostos a servir, mas debaixo de uma orientação, e agora quem tem que dar orientação somos nós. Né? Uau. Nós vínhamos nesse ponto aí. Nós vínhamos conversando no carro, eu e o Johnny. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast essa semana enquanto cortava grama lá em casa, que agora eu tenho grama para cortar, glória a Deus. E o podcast era justamente sobre a administração eclesiástica, porque isso já foi conversado em reunião de liderança, já foi aberto, enfim, nós sabemos disso. Nós, como comunidade,
nunca nos preparamos para crescer. E quando crescemos, a gente agora teve que correr atrás de algumas coisas, organizacionalmente falando. O que nós, às vezes, até criticávamos, né, no início da caminhada. E a gente entende hoje que a organização, a administração, a gestão das coisas é o que vai proteger para que possamos continuar evangelizando, discipulando. Às vezes, a tônica é só essa, vamos para o evangelismo, vamos para o discipulado, vamos para isso. Mas se não houver organização, vai chegar um momento que isso aqui vai colapsar. É preciso organizar, né? Lembra de Atos 6, quando escolheram os primeiros diáconos, né? E realmente, esse é um ponto desafiador, porque tudo agora, de alguma forma, parte de nós, né? Em algum sentido. E essa gestão, sobretudo das pessoas. Por exemplo, né, o que eu quero dizer, eu sou enrolado, você me conhece, né? Tentar exemplificar aqui. Nós, em São Miguel do Oeste, quando a igreja nasceu, de família que vinha para cá, para Maravilha, para os cultos, nós tínhamos o Alex e a Esther de São Miguel, o César e a Márcia de Bandeirante. As demais pessoas que vieram, juntando na igreja, que hoje a gente está em torno de umas 35, 40 pessoas, são pessoas que vêm de outras igrejas, são pessoas que estavam paradas, são pessoas que estavam machucadas, são pessoas que criaram suas expectativas, talvez, olha, vai vir uma igreja que é como eu penso que deve ser. E todas essas expectativas juntadas, muitas vezes, elas não competem com aquilo que o Senhor está direcionando como igreja. E gerir isso tudo é um desafio. Então eu vejo que nós passamos recentemente por um período, sobretudo nos meses de junho, julho, agosto, por ali, em que eu estava essa preocupação, porque para mim tudo é intensidade, né? Tudo é mais intenso agora. Tudo é mais intenso. Então, a preocupação com a obra é mais intensa, a responsabilidade é mais intensa, a pressão interna é mais intensa, tu me entende? Então, eu passei meses assim, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E até entender que foi um período justamente de tirar essas expectativas humanas, essas minhas expectativas próprias, esses meus achismos de como a igreja deve ser e se portar. Foi uma balançada ali que o Senhor deu para nós encontrarmos o fundamento, que é Cristo, e a expectativa do Senhor, e crescermos a partir disso. E então foi um período de algumas conversas desconfortáveis, de orações desconfortáveis, de sentimentos desconfortáveis, até entender no Senhor o que está acontecendo e que estratégia usar, né? Então foi um período de sentar na mesa todo mundo de novo, conversar de novo. Você entendeu isso? Entendi. Muito bem, agora nós vamos começar a andar, né? Inclusive agora a gente está iniciando o processo de organização de departamentos, porque não faz o menor sentido nós termos muito serviço sendo executado sem a identidade estabelecida. Que lindo. E esse é um lugar onde nós estamos aqui também. Perfeito. Né? Então estamos foi um período de... Está sendo um período, né, de fundamentar a identidade, porque é um momento de sapatas mesmo, né? Não é de ficar muito visível. Para depois isso sustentar aquilo que é visível, né? Então é um desafio você... por exemplo, para mim, assim, eu tive sempre dificuldade de dizer não, de me, às vezes, quando preciso falar de uma forma diferente. E agora isso é necessário, porque senão tudo vai fugir do controle, né? E um medo talvez de ser mal interpretado, um medo de machucar algum irmão. É muito delicado. Então, buscar muita sabedoria nesse processo. Porque não é só chegar lá, vamos só chegar e vamos discipular e as coisas vão acontecer. Não é só isso, né? Até porque a gente está lidando com pessoas, então não tem como ser tão simples assim, né? Cara, é muito delicado, mano. Porque as pessoas que olham de fora acham que é só. Né? É só isso. Não, é só discipular. Não, cara, teve uma quinta que eu saí daqui, tive 2 gravações de tarde, aí tive uma conversa com a pessoa que eu gravei, né? Daí abriu o coração, né, e tal, tá numa outra denominação, alguns problemas e tal, conversamos. Aí depois, discipulado, aí cara, é a mesma questão, né? Gerir ali, conversar, direcionar, né? E aí, cara, você sai de uma família assim que você sabe que se ela fizer, vai dar tudo certo. Assim, é cumprimento de princípio. Sim. E aí você mostra, você abre assim diante deles a bênção e a maldição, sabe? Deuteronômio 28. Cara, se você obedecer, isso aqui que vai acontecer, ó.
E se você não obedecer e permanecer assim, cara, vai acontecer isso aqui. Tu quer que aconteça isso aqui? Não, então vamos lá, vou te ajudar a acontecer isso aqui, vamos lá, vai dar certo. Mas a escolha não é tua, né? Esse também um desafio, né? Entende? E aí tu vai para outra família, né? Isso já era 9 da noite. Saiu dessa, vai para 9 da noite. Já tinha... Cheguei aqui 2h30, 3 horas da tarde, já era 9 da noite, né? Aí cheguei nessa família, um bebê com um problema de saúde, né? Um bebê 3 meses e meio. E a mãe com dor, né? A mãe desse bebê com dor e esse cansaço, porque o bebê mal e não dormia. E aí a família bem humilde, com algumas necessidades. Aí tu tem que gerir isso também. Tu entendeu? E aí, cara, orar, direcionar, dizer, cara... E aí tu vai para outra família, cara, sobe, ó. Sim, né? Sim. E aí, mano, como gerir isso? E como, cara, você tá vendo que se eles cumprimento o princípio, mano, a gente que direciona, né? Só que não tá na nossa mão. Perfeito. O decidir deles, né? A tomar decisão é com eles, né? E aí, a gente cria expectativa, nós como pastores, né? Nessa quinta-feira eu saí daqui estragado, eu não dormi daquela quinta pra sexta. Eu não dormi, mano. Tive uma experiência muito ruim, assim, de que até fui confrontado, né, na mesa e tal. Você apresentando uma bênção, né? E aí fui meio mal interpretado. Cara, e o desafio também, né, da má interpretação, porque um negócio é a forma que você fala, né? E a motivação pela qual você está falando, né? Que é em amor, né? Que tal. E aí a outra coisa é a forma que a pessoa está ouvindo e está interpretando aquilo que você está falando, né? Sim. Mas exatamente. Eu acho que tem coisa que a gente vai precisar passar. Eu acho que nós vamos continuar essa conversa depois no café, porque nós vamos ficar aqui 2 horas. Eu acho que sim. Mas o fato, assim, de modo geral, o que eu vejo, assim, até conversei com o Johnny também sobre isso. Nesse período, por exemplo, que eu passei aqui como pastor auxiliar de Maravilha, nós vimos muitas situações e as formas com as quais elas foram lidadas, o que deu certo e o que não deu tão certo. Sim. E também, quando você tem um vislumbre do chamado do Senhor para frente, você já começa a entender que você vai passar por algumas circunstâncias que não são novidade. Sim. Então, você ser contrariado, você amar e não ter resposta, ou tantas outras coisas, elas já são previstas, por assim dizer. Né? Agora, a questão é, na prática, lidar com isso. Entendeu? Na prática, lidar com isso. Que é a parte mais complicada. Mas, de modo geral, eu sempre falo assim, lembrar da palavra do Senhor, porque ela permanece, indiferente do contexto que a gente estiver enfrentando, ela permanece a mesma. E qual é o meu papel e a minha função, né? Eu tive um período ali também onde essa minha circunstância, né? E eu voltei a ter coisas no meu corpo, assim, físico, que eu já não tinha tempo por causa disso, né? E em oração, assim, eu falei, cara, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que escolhi essa forma. Não fui eu que tomei essa atitude, eu deixei de tomar aquela. Né, cara? Então, assim, Senhor, claro que você não fica indiferente para uma pessoa que você ama, mas entender qual é o meu papel. Lembro de uma pregação do pastor há um tempo atrás, que foi bem nesse período onde ele falou, eu sou uma ovelha. E se eu quiser carregar todas as outras ovelhas do rebanho nas minhas costas, vai morrer todo mundo. Eu preciso fazer o quê? Caminhar perto do pastor e andar como ele anda. E fazer a minha parte. Amar, servir, discipular, ensinar, direcionar. Ter o sininho. Exato. E aí, orar para que as pessoas tomem as escolhas corretas. Mas, talvez o pessoal vai estar ouvindo e vai dizer, meu Deus, que coisa terrível. Mas é maravilhoso. Estar vivendo a plantação de igreja é maravilhoso. É lindo demais. São experiências. Segunda-feira nós saímos com os jovens, né? Tem discipulado com os jovens na segunda e saímos pregar o evangelho, cara. E aí encontrei um cara ateu gnóstico. Que não crê em Deus, né? O cara não crê em Deus. E aí tu tocou agora na plantação da igreja. E eu falei com ele assim, cara, todo dia eu vivo o sobrenatural de Deus. E eu vivo, assim, fatos que comprovam a existência dele diariamente na minha vida. Né, cara? E tô dizendo sobre a plantação de igreja, né? Sobre essas coisas sobrenaturais que nós vivemos, né, cara? Sim. Que de fato expressam a bondade de Deus na nossa vida, na vida do outro, sabe? A gente vê o amor de Deus, cara, extravagante, né? Porque independente das vezes das circunstâncias que a pessoa tá vivendo, do que ela tá fazendo, cara, Deus ama ela. Sim. Entende? E aí essa pessoa, não creio, né? Eu falei, cara, mas você só precisa abrir o seu coração que você vai ver isso, né? E eu também, cara, sou grato por estar vendo isso.
Está sendo uma experiência, algo sobrenatural na minha vida. Uma mudança de mente também, cara. Assim, é por isso também o texto aqui. Sempre que eu vou parabenizar alguém por seu aniversário, quando chega na hora de desejar alguma coisa, sempre vem isso. A melhor coisa que eu posso desejar para essa pessoa é que os propósitos de Deus se cumpram na vida dela. Que ela viva tudo que Deus tem para ela viver. Porque não existe versão da nossa vida melhor do que aquela que o Senhor projetou para a gente viver. Verdade. Que vem de encontro com esse texto que a gente leu. Então eu tenho plena convicção, e sei que você também tem, que nós estamos vivendo o que o Senhor preparou para que vivêssemos. Entendeu? Então não há lugar melhor do que esse. Eu tenho certeza que se convidasse você hoje, Raul, você tem despesa de moradia paga lá na guarda do Embaú, lá na guarda do Embaú para trabalhar de casa, com aquilo que você gosta, de frente para a praia, salário de 30 mil, livre de tudo, ou ficar aqui vivendo isso. Eu tenho certeza que você escolheria ficar aqui, porque não há satisfação melhor do que viver os propósitos de Deus para nossa vida, né? Então é sensacional. Tem, às vezes, pessoas que nos assistem não entendem isso, cara, mas já aconteceu na nossa vida essas renúncias, né? Sim. Para nós estar no lugar que a gente está hoje, a gente já renunciou isso. E todas essas dificuldades, desafios assim que se levantam, é natural que existam, porque e esse senso de desespero, às vezes, desespero parece uma palavra errada, mas assim, não vai dar. Às vezes, quando olha para si próprio, né? Precisa ter isso, né? Porque de fato é uma missão, é uma obra que não se faz com ferramentas humanas simplesmente. Com batalhas espirituais, né? A gente está lidando com isso. E esse nosso senso de que tem que ser muito esticado para realizar aquilo que o Senhor chamou, é aquilo que nos leva aos pés da cruz de Cristo, né? Porque a hora que eu pensar que eu consigo fazer, que eu consigo plantar uma igreja por mim mesmo, eu não preciso mais do Espírito Santo, entendeu? Lembrei de uma frase de um pastor que ele fala assim: dê um beijo na sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, porque é você que me coloca aos pés da cruz. Aleluia. Né? Então, é isso. Isso nos leva desesperadamente, Senhor, eu preciso de Ti. A igreja é tua, o povo é teu, eu quero ser fiel com o seu rebanho que o Senhor confiou para eu cuidar. Isso nos leva à dependência do Senhor Jesus. É isso que a gente precisa, né? Que lindo, mano. Mas fala lá, porque senão a gente vai ficar falando isso aqui, desse assunto aí vai 3 horas fácil aqui. Não, mas mano. Mas é maravilhoso, vivendo, né, cara? A gente entrou nesse assunto aí, cara. É lindo. É maravilhoso viver as experiências que nós estamos vivendo. E com esse coração servindo e amando o outro, né? Acho que Jesus fez isso. Fez muito bem, inclusive. E ele falava, João 4, né? Cara, eu vim aqui fazer a vontade do meu pai e concluir a sua obra, né? Sim. Então, entender isso, né? E eu já conversei com várias pessoas dizendo para elas que é possível você fazer a vontade do pai e não concluir a obra dele. Exemplo, sou cristão, sigo os princípios, mas não quero me submeter à obra que ele tem para mim. Entendeu? Eu estou fazendo a vontade, pseudo-vontade de Deus, mas não quero submeter ao chamado pastoral. Isso aí não é para mim, como eu já ouvi várias pessoas falando. Sim. Né? E o contrário também acontece, né? Sim. Eu não quero viver a vida, a vontade de Deus para mim, mas eu quero fazer a sua obra, né? Então, tipo assim, né? Aí, cara, Jesus, não, eu quero fazer a sua vontade e concluir a obra dele, né? Porque é possível fazer uma coisa e não querer fazer outra. É o que eu ia falar, porque assim, de modo geral, o que é o cristianismo, no meu ver, né? O que é o cristianismo? Inclusive, cristianos, né? Que é seguidores de Jesus. Nós vivemos discipulado e pregamos discipulado, e Jesus nunca falou assim, venham participar de uma aula de discipulado comigo. Venham participar de uma conversa rabínica comigo. Ele nunca falou isso. Ele fala, siga-me. Ou venha após mim. E é uma análise fácil de se fazer, que para seguir, o indivíduo que eu estou seguindo tem que ir na minha frente e eu vou seguindo o percurso que ele realiza, né? Então, isso não é em momentos específicos ou em áreas específicas da vida. É simplesmente seguir Jesus com tudo que isso envolve, com tudo que eu sou. Não é? Com todas as áreas da minha vida, é seguir Jesus. Então, não tem como tu falou, querer uma coisa e não querer outra. Porque o momento que Jesus me leva para a direita, e a direita... Lembrei de você dizendo, eu não saio de maravilha tão cedo. Então, se Jesus me leva para a direita, e a direita aqui entende-se como chamado ministerial, por exemplo, e eu falo, não, estou seguindo Jesus, mas
mas eu não quero fazer isso aqui. Então, se eu decidir para a esquerda, eu deixei de seguir Jesus. Então, eu me desviei. Eu já não sou mais um cristão, já não sou mais um cristiano, já não sou mais um seguidor de Jesus. Então, essa questão do propósito de cada um de nós, né? Ele vai se revelando e se mostrando à medida que nós vamos seguindo Jesus. Sim. E não submeter-se a isso, o que parece ser um negócio pesado, difícil e ruim, porque a submeter, ficar embaixo, e não, na verdade é algo maravilhoso, né? Ou não submeter-se a isso é sinônimo de desvio. Então não tem como querer uma coisa e não querer a outra. E isso é dentre tantos objetivos de vida, olhando para Jesus, né, esse é um deles. Diversas vezes no Evangelho, você vê desde o batismo. Né, na versão atualizadíssima, João Batista fala, mas tá ficando louco, Jesus, eu que tenho que ser batizado por ti. A resposta de Jesus você sabe, né? Façamos assim, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra o que está escrito em diversos momentos, para que se cumpra o que está escrito, para que se cumpra o que está escrito. Culminando com esse momento de João 4, que é a minha comida. Cara, isso não é por acaso que Jesus usa a minha necessidade básica, além da necessidade básica, é aquilo que me mantém vivo. Além de me manter vivo, comer é o que também me dá prazer, me dá alegria. Então Jesus está falando, aquilo que me dá alegria, mas ao mesmo tempo me mantém vivo e me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, eu vejo isso, assim, não há sentido numa vida fora daquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu sempre falo que isso seria existir, e existir não é viver. Tem um abismo entre existir e viver. E longe de Cristo e do seu propósito, nós existimos, né? Agora... Ele é a vida. Ele é a vida, exatamente. Exatamente. Quem está nos assistindo acha que é loucura que nós vivemos. Né? E agora não vai. Se a gente tinha uma palavra para ser pastor, não vai querer mais. Não, mas brincadeira. 1 Timóteo 3, mano, eu sempre lembro disso. Começa aquele que almeja o episcopado. Começa Sim. assim, né? Almeja algo excelente. Então é excelente e é maravilhoso viver a vontade de Deus. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu também, eu não sei você, mas eu também não quis, né? Não quis por muito tempo da minha vida. Almejava. Isso. Eu sempre abracei essa palavra, porque como eu recebi no início da minha conversão... Ah, sim, você não teve... Eu olhava para 1 Timóteo 3 e falava, cara, se Deus quer Entendi. isso para mim Então e Paulo está falando para Timóteo que é algo excelente, cara, eu vou querer isso aí. Nós estamos, então, em um abismo. Em lugares diferentes aqui, de fato, né? Diferentes. Mas é que você não teve essa experiência. Eu acho que muito dessa minha resistência é por não entender Jesus, não conhecê-lo, e por guardar as experiências de ter o meu pai no ministério, né? E somos tendenciosos a guardar as experiências más. Né? Exato. Então eu não queria. Falei, não, cara, eu vou... Se é pra ser assim... Vou continuar na igreja, viver minha vida, talvez aquilo que você falou, né? Eu vou continuar crendo que eu só não quero vontade de Deus pra minha vida, o que é uma ilusão, é um desvio dentro da igreja. Mas à medida que eu vou conhecendo a Cristo, seguindo Ele, as minhas concepções embaçadas pelo pecado vão ficando mais esclarecidas, né? E aí eu vejo que o ministério ele é maravilhoso, excelente, né? Enfim, eu olho para... Foi isso que me abraçou, que me pegou, que me confortou. Sim. Foi um bálsamo para o meu coração, né? Mas eu me agarrei a isso, a 1 Timóteo 3:1, né? Que é algo excelente. Mas a gente só fica com as coisas ruins, né? Sim. Que a gente costuma conversar sobre. Mas é algo excelente, mano. É maravilhoso. Ouvir e viver tudo que estamos vivendo. Sim. Cara, é um privilégio. Incrível, é um privilégio. Fora as nuances que o apóstolo Paulo, Jesus, deixa para nós, cara. Cara, vocês vão receber 100 vezes tanto aqui e ainda mais na vida que há de vir, né? Então, existem recompensa para isso que a gente tá fazendo. Sim. A gente estamos guardando um tesouro no céu, cara. Sim. 1 Timóteo 6 vai falar sobre isso. Então, eu sempre me apeguei nessas questões, né? Naquilo que... Não só naquilo que dói, né? Mas naquilo que também traz paz e prazer. E como nós sabemos, assim, a melhor de todas se eu estou vivendo no centro da vontade do Senhor, automaticamente eu estou no âmago do Senhor. Se eu estou no centro da vontade do Senhor. E talvez seja um erro meu aqui de análise bíblica, mas a palavra diz que é do coração que procedem as fontes da vida e das vontades, né? O coração é o centro volutivo do homem, então, trazendo essa característica para Deus também,
se eu estou no centro da vontade e o centro volutivo de Deus é o seu coração, eu estou no centro do coração de Deus. Então, Aleluia. não há recompensa melhor do que morar nesse lugar. Uau. Não tem, cara. Assim, ó. Chega a me dar um negócio, porque é aquilo que a palavra diz assim, ó. Eu digo a minha alma, minha porção é o Senhor, entendeu? Então mesmo, cara, eu acho que você concorda comigo, tenho certeza disso, mesmo que nós não recebêssemos nada, nada além do Senhor Jesus, valeria 1000 vezes fazer a mesma coisa, entende? Aleluia. Valeria 1000 vezes fazer a mesma coisa. Eu falei sábado no culto, algo que eu sempre provoco os irmãos assim. Quando eu era menor, eu queria ir para o céu porque eu pensava assim, Johnny, aqui tem muita desgraça, aqui tem muita injustiça, no céu não vai ter isso aí. Então eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu porque aqui a gente sofre, mas no céu vai ter descanso, o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas, né? E é verdade. Eu quero ir para o céu porque o Senhor preparou uma mansão para mim lá. Eu quero ir para o céu porque as ruas são de ouro, os muros são de jaspes. Eu quero ir para o céu porque lá tem isso e aquilo. E muitas vezes poderiam tirar Jesus do meu céu e eu não ia nem perceber. Entendeu? Mas à medida que a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vê, não, o céu é esse, cara. O céu é Jesus. A vida, eu quero ir para a vida eterna. Está lá o texto, a vida eterna é essa, que conheçam. A Cristo. A ti é o Filho a quem enviaste, né? Então, de novo, glória a Deus pelo galardão, pelas recompensas, aleluia, mas continua sendo o Senhor, né? É Jesus. Continua sendo o Senhor o nosso sonho desde o início, quando Ele decidiu nos atrair para Ele, assim. O que a gente tinha, cara? É isso aí. Quem nós éramos. Hoje eu tenho até uma identidade. Tá louco, Sou cara. filho. Vamos encerrar. Você que está nos assistindo aí, Aleluia. almeje o episcopado. Se você tem esse chamado, submeta-se ao chamado do Senhor. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso poder servir e contribuir para a obra de Deus, para a obra missionária também. Seja um míssil aí, onde quer que você esteja, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, Pastor César, deixa um recado para a galera que nos assiste aí. Acho que não tem... Nós deixamos vários já, né? Deixamos. Talvez ficou uma conversa, uma salada aí, mas você vai tirando as partes aí, né? Você vai... O que vai te fazer bem. Fizemos um quebra-cabeça que vai juntando as peças, né? Mas, de modo geral, eu falei, até brinquei contigo, né? De qual que é o tema? O tema é Jesus, né? Um texto bíblico para iniciar, não, Gênesis 1 é Apocalipse, né? Mas nós falamos de vários assuntos aqui, e então pegando uma palavra que abranja tudo isso, eu usaria esse texto, né? Conheça Jesus. Conheça a Cristo. Buscam a conhecer a Cristo. Conheça. Qual que é o meu... Porque tem essa pergunta. Qual que é o meu chamado? O primeiro chamado é conhecer a Jesus. Qual que é o fim das coisas? É conhecer Jesus. Então, conheça Jesus, né? Essa é a vida eterna. E à medida que nós conhecemos o Senhor, tudo passa a fazer sentido. Tudo fica mais claro. Porque nem, como lemos no início, nem mesmo as trevas são escuras para o Senhor. Aleluia. O Senhor é luz e nele não habita treva alguma. Ele é a luz dos homens, ele é a luz do mundo. Aquele que caminha com ele não andará em trevas. Aleluia. Então, esse mundo que jaz no maligno, como falamos anteriormente, e também na conversa, a gente vê em tantas áreas. Nós carecemos da luz de Cristo para a gente poder andar aqui e não cair nas artimanhas do maligno, não é? Então conheça a Cristo, ore, leia a Bíblia, deseje conhecer a Jesus, porque Ele se deixará ser achado, né? Por aqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus. Quais são os dias de culto em São Miguel? Por hora nós temos culto somente no sábado, às 19h30, habitualmente, normalmente no auditório do Hotel Solares, né? Mas temos quando temos programações distintas, a gente sempre avisa no nosso Instagram, né? Missão Redimesmo. Missão Redime SMO. E lá você vai poder saber se teve alguma programação distinta. Aleluia. Vou deixar o teu contato na descrição também. Claro, à vontade. Vou deixar lá. Muito obrigado. Obrigado você, Raul. Eu costumo dizer que, por mais que nós tenhamos um culto temático final de semana, todo dia tem culto nas casas. Sim, exatamente, né? Discipulados e assim por diante. E todo dia tem culto. Bom,
Reunião nas É casas. isso, né? Quando você acorda tem culto rolando, né? Aleluia. Então, Isso aí é o assunto, tema para outro culto. exato. Para Pra outro podcast. né? Mas é Glória a isso. Deus. Obrigado, cara. Obrigado Foi uma você. alegria, foi uma conversa muito boa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você que nos assiste, compartilha com mais alguém aí. Agradecemos a TV Sua Voz. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Valeu.